Salve galera! Vamos começar aí uma videoaula sobre indicadores logísticos. Eu sou o Jefferson Ferreira Vesolowski e estarei com vocês aí nesse curso. Esse é um oferecimento da Desenvolve Man, cursos e treinamentos para você em qualquer lugar. A primeira pergunta, então, o que é um indicador? Os indicadores são instrumentos de gestão, são essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação das organizações, né? Essa então é a definição básica. E o indicador ele serve então para acompanhar o alcance de metas, performance, se tem algum processo que precisa ser melhorado, então coloca-se uma meta para saber se chegou naquela meta ou não, alcançou ela e tal. Um exemplo simples, né, bem simplesinho de indicadores, a gente pode citar aí, de repente, um time de futebol, o glorioso Guarani, né? Então o Guarani ele ganhou 8 jogos dentre 10. Então qual foi a performance do Guarani? Ele ganhou 80% dos jogos. 80% é um número bom? Pergunta. É um número ruim? É um número mais ou menos? Está na meta? Está dentro? 8 entre 10? Depende. Depende de onde você quer chegar. De repente, a classificação dependia de 10 jogos ganhos e a equipe ganhou apenas 8. Né? Ou então dependia de apenas 5 jogos ganhos e ganhou 8, superou. Mas vamos entender um pouquinho melhor então o que são os indicadores. Indicadores servem então para descrever por meio do estado real o que está acontecendo, né? Precisava ganhar 5 jogos, ganhei 8, então meu estado real é esse, 8 jogos, eu superei. Caráter valorativo, ele analisa um estado atual, então assim, em 2016 eu ganhei 8 jogos, de um total de 10 que eu disputei. 2015 eu ganhei 5 jogos, de um total de 10, ou seja, comparando os 2 anos, né, comparando o estado atual com o estado anterior, houve uma melhora, uma piora, se manteve, e aí? Né? Então, os indicadores eles servem para isso, para descrever e também para dar um caráter valorativo. O que mais que podemos falar dos indicadores? Podemos falar também do objetivo dos indicadores, né? Para que serve um indicador? Para que eu vou utilizar esses indicadores? Bom, vamos utilizar ele para mensurar resultados, né, e gerir um desempenho. Então, o meu colaborador ele precisa ter uma nota numa avaliação de desempenho de 5, né? Ele precisa ter 5. De repente ele teve a meta 4. Se ele teve a meta 4, o que eu preciso falar para ele? Olha, você precisa fazer isso e aquilo para atingir o 5. Né? Podemos usar esse mesmo exemplo também para um aluno. O aluno vai ser aprovado se a meta dele, né, a média dele for igual a 6. Abaixo de 6 ele fica de recuperação. Então, mensurar os resultados e gerir o desempenho. Outro objetivo é embasar a análise crítica dos resultados para tomada de decisão. O que é isso? É o seguinte, eu analiso os resultados. Quais são os meus resultados? 8 jogos ganhos, um total de 10. Precisava ganhar 5. Legal, estou dentro. Qual a decisão que eu tomo? Continuo a minha estratégia, que era jogar com um atacante a mais. Agora eu posso jogar com um defensor a mais. Posso colocar o time reserva na próxima equipe, no próximo jogo, né? Posso jogar com o time reserva, me dou ao luxo de fazer isso. Tudo depende, né, do ponto de vista, de como está sendo trabalhado esse indicador. Outro objetivo, contribuir para a melhora contínua dos processos organizacionais. Exemplo rapidão. A minha meta de produção é produzir 100 mil peças por mês. Bati a meta, e agora? E agora eu aumento a minha meta. Se era 100 mil, passa a ser 110 mil, e assim sucessivamente, né? Melhoria contínua.
Outro objetivo que me facilita o planejamento e controle do desempenho. Então, eu estou perseguindo uma meta que é 10 e estou chegando a 8 apenas. Será que o ideal não é eu reduzir essa meta para 8 e gerir, né, fazer a gestão dela? Quais os impactos que vai me acarretar eu abaixar a meta? Vai ser eficaz ou não? Né? Tudo isso depende. Viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização. Então eu vou comparar, né? Um indicador ele serve para comparar, compara um ano com outro ano, uma linha com outra linha, uma performance com outra performance, enfim, os indicadores têm o objetivo de atuar, né, nesses pontos que estão aí na tela para vocês. Existem também os indicadores de performance, né? Uma subcategoria dentro do mundo dos indicadores, tem os indicadores de performance, que eles mantêm o resultado dele é dado em porcentagem, né? Ou seja, voltando ao glorioso Guarani de Campinas, ele precisava fazer 10 jogos, fez os 10 jogos e ganhou 8 jogos. Então, 8 jogos em 10, né, dá uma porcentagem de 80%. Então, ele traz uma blindagem. Então, ele está sendo assim mensurável, né? Como que a gente mensura ele? 80% de um total de 10, ganhou-se 8. Então ele é fácil assim de você bater o olho e interpretar ele, né? Saber do que você está falando. Indicadores de performance. Então eles são em porcentagem para não ter uma distorção. Quando a gente fala assim de um jogo de futebol, né? Ganhou 8 partidas no total de 10, é um exemplo assim até superficial. Mas se a gente levar em consideração assim que uma máquina ela tinha que produzir 1 milhão de peças e ela fez 999.348,3 peças, né? Ou seja, um processo aí que fez meia peça, a máquina cuspiu ali meia peça, né? Mas a gente não vai computar essa meia peça, ou arredondamos para baixo, como é o natural de ser feito, ou arredondamos para cima, dependendo se aquela peça ela é apta ou não para o consumo. Mas quando você divide o total efetivo que foi produzido pela capacidade que você esperava do processo, você encontra esse valor em porcentagem. Então ele vai ignorar aí essa meia peça produzida, ele evita distorções na interpretação, né? Então quando você olha assim uma porcentagem, 67%, você sabe que foi 67 de um total de 100. Né? Não interessa se teve meia peça a mais ou a menos. Né? Que mais podemos falar de indicadores? Podemos trazer aqui alguns tipos de indicadores que existem. Existe o KPI, né, muito utilizado aí no jargão empresarial. KPI, que são os Key Performance Indicators, ou indicadores chaves de performance. Como o próprio nome diz, né, indicadores chaves, eles vão medir assim processos chaves ou dados de extrema importância, né? De repente, usando o KPI assim para uma parte do processo, uma variável do processo, você já mede ele como um todo. Não precisa medir a cadeia toda ou criar inúmeros indicadores. Ele, por si só, já por ser um indicador-chave, ele já traz aí o resultado que o gestor, né, que está administrando esse indicador, ele deseja obter. E a gente escuta falar assim, indicadores chaves, KPI, indicador de performance, como se fosse tudo sinônimo, como se fosse tudo uma coisa só. Como o KPI, né, o Key Performance Indicators, ele é muito utilizado assim no ambiente industrial, na empresa, para medir processos logísticos, processos de produção, de manutenção, de abastecimento, de cadeia de supply, enfim.
acaba tendo assim a aparência, né? Como se fosse tudo uma coisa só, né? Mas eu quero deixar bem claro que KPI é um tipo de indicador, né? Existem outros tipos. Outro, por exemplo, é os indicadores outcome, chamados também de Y, que são as saídas do processo. Então, como exemplo aqui de saída do processo, né? Porcentagem de falhas, porcentagem de entregas com atraso, porcentagem de ligações perdidas, porcentagem de faturas incorretas, é tudo aquilo que saiu lá do final. Por exemplo, se eu sou uma transportadora e o meu produto é fazer entrega, né, o meu serviço é efetuar uma entrega do ponto A até o ponto B, coletar no ponto A e entregar no ponto B, e de 100 entregas que eu fiz, 60 eu fiz com atraso, né? Então 60% das minhas entregas eu estou fazendo com atraso. Eu não estou sendo um bom entregador. A minha saída do processo não está legal, né? Então, se eu for fazer um indicador para medir a porcentagem de entrega, ele seria um indicador do tipo o outcome, ou seja, um indicador Y, saída do processo. E o oposto dele, né, o indicador X, que é a entrada no processo, são os indicadores upstream, indicadores ao longo do processo. Então, eu sou uma máquina, né, tenho que produzir peças perfeitas e estou cuspindo ali peças com rebarba, com um diâmetro menor ou maior do que o especificado no desenho técnico, e isso não está legal. Então, o indicador upstream ele vai medir ali um processo no seu decorrer e vai tentar entender por que está saindo então peças com defeitos, né? Temos também índices de produtividade, o próprio OEE também, que é muito conhecido. Então, esses são alguns exemplos aí dos indicadores upstreams, indicadores de meio de processo, né, no decorrer do processo. Bom, falamos então que o KPI ele é o mais utilizado no ambiente empresarial, na indústria, né? Então, o Key Performance Indicator naturalmente vai ser aquele indicador que a gente mais vai ouvir falar, mais vai trabalhar. Então, como falado anteriormente, né, tem aqui a fonte do Internet Innovation.com.br, que ele fala assim, ó, o KPI é a sigla para o termo em inglês Key Performance Indicator, que significa indicador-chave de desempenho. Esse indicador é utilizado para medir o desempenho dos processos de uma empresa e, com essas informações, colaborar para que o alcance os seus objetivos. Ponto, né? Então, é aquilo que a gente falou lá atrás, né? Um indicador-chave. Os KPIs são veículos de comunicação, né? O que são veículos de comunicação? Por que essa palavra, entre aspas, grifado em vermelho aí que salta aos olhos? Porque o KPI, vamos pensar nele como o sinal de trânsito amarelo, né? Acendeu o sinal amarelo, o que significa? Atenção, né? Temos que ter atenção com o processo. Se eu coloco um KPI para medir então um processo-chave, né? Eu quero medir então Campeonato Brasileiro Série B, o glorioso Guarani de Campinas, está lá na sua epopeica missão de retornar à Série A. Então, o que o Bugrão tem que fazer? Ele tem que ganhar jogos, somar pontos e subir. Então, se eu coloco uma meta que em 5 jogos jogarei 3 no Brinco de Ouro da Princesa e os outros 3 na casa do meu adversário, né? Falando dos 6 primeiros jogos, e eu coloco como meta que eu tenho que ganhar 5 jogos dos 6 primeiros, eu vou me dar o luxo de perder um. Só que se eu jogar 3 jogos, perder o quarto e perder o quinto, opa! Ou melhor, eu joguei 3 jogos e ganhei os 3. Perdi o quarto, assinou o sinal amarelo. A minha meta de perca já deu o que tinha que dar.
né? Então ele é um veículo de comunicação, ele está falando assim para mim, ó, toma cuidado, porque eu estou indicando aqui que se você continuar nessa tendência, você não vai alcançar o seu objetivo. Então o que é uma tendência? Uma tendência é, se eu ganhei os 3 primeiros jogos, a tendência é que eu ganhe o quarto. Se eu perdi os 3 primeiros jogos, a tendência é que eu perco o quarto. Então, tendência é continuar aquilo que já está vindo acontecendo. Então, se eu sou uma máquina de produção e estou produzindo peça errada e ninguém fazer nada, a tendência é eu continuar fabricando peças erradas, certo? Então, se o meu KPI ele fala que eu tenho que produzir de 100 peças por hora, 90 peças corretas, e ele me dá uma margem de 10% das peças que podem ter refúgio, né, podem gerar scrap, então eu posso produzir 10 peças erradas. Quando eu produzir a 10ª, ele já assinou a luz amarela. Fala, olha, processo, você não pode mais fazer nenhuma peça errada. Se fizer isso, a tendência é que você não atinja o seu KPI. Então, por isso, o KPI é um veículo de comunicação. Certo? Então, exemplificando o KPI. Bom, vamos ler esse exemplo. Se imaginarmos um indivíduo que almeja no começo do ano chegar em dezembro com um saldo de R$6.000, para isso ele irá guardar todo mês em uma poupança a quantia de R$500. Então eu, Jefferson, quero no final do mês ter R$6.000, poder curtir uma praia, uma brisa legal no final do ano. E para isso eu vou guardar R$500 todo mês. Quem dera fosse fácil. Acho que esse indivíduo não é o Jefferson, mas vamos lá. Então, tem uma figura aqui que ela fala assim, ó, a barra verde ela mostra qual que é a minha meta. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e a meta que é lá em dezembro. Minha meta, então, R$6.000 no bolso. Estou fazendo aqui um acompanhamento, que é a minha barra azul. Ela vai mostrar o progresso que eu estou fazendo. Então, ó, R$500 guardando todo mês. Chegou ali no final do mês de julho, eu estou com R$3.500. Né? Ou seja, se eu estou guardando R$500 todo mês, é natural que ali no mês de julho, né, eu teria metade do valor, ou seja, metade do ano, metade do valor. Porém, acontece um fenômeno aqui interessante. O que vale a pena ser citado nesse exemplo é que se eu quero R$6.000 no final do ano, é natural que no meio do ano eu tenha metade do valor se eu assumir a premissa, né, se eu seguir a premissa de juntar R$500 todo mês. Porém, um fato que pode acontecer em alguns tipos de indicadores é eu atingir a meta com antecedência, ou seja, em algum mês, ao invés de guardar R$500, eu guardei 600, no outro eu guardei 800, no outro eu guardei 1.000. Então, isso contribui para que a meta ela seja atingida mais rápido, como também me dá o luxo de eu atingir a meta em outubro, em novembro e dezembro eu não juntar mais esse dinheiro. Né? Voltando ao exemplo do glorioso Guarani, o Guarani precisa ganhar um total de, sei lá, 15 jogos para subir para a Série A. Ele ganhou esse total de 15 jogos e falta mais 4 para ele terminar o campeonato. Se ele já subiu com 4 rodadas de antecedência, ele pode dar férias para os jogadores titulares e fazer teste com os jogadores reserva. É um bônus por ter cumprido a meta com antecedência. Bom, como o tema dessa videoaula é indicadores logísticos, então temos que falar de logística, né? E é interessante então a gente falar aqui qual que é o conceito de logística. Muitas vezes a gente tem aí um carro, né, um caminhão, que fala transporte logística, né? Às vezes o cara nem sabe o que ele está estampando no caminhão dele, né? O que é logística então? É transporte?
É armazenagem? É transporte e armazenagem? Né? Que raios é a logística? Então, vamos seguir aqui uma definição do que é logística, né? Uma definição que particularmente eu gosto muito. Então, logística é o processo de planejar, executar e controlar o fluxo e a armazenagem de forma eficaz e eficiente em termos de tempo, qualidade e custos de matéria-prima, materiais de elaboração, produtos acabados e serviço, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender às exigências do consumidor. Então, essa é uma definição criada pelo Council of Supply Chain Management Professionals, né? É o conselho de profissionais que trabalham com o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Vamos então destrinchar esse conceito aí. É o processo de planejar, executar e controlar. Legal. Mas planejar e controlar e executar o que, professor? Olha, você vai planejar, executar e controlar o fluxo e a armazenagem. Quando a gente fala fluxo, é movimentação. Ou transporte, no português claro. Então, legal, apareceu a palavra transporte. Então, o cara do caminhão tá certo quando ele escreve transporte lá? Tá, em termos, está sim. Então, mas lembra da palavrinha que vem a seguir, armazenagem. Então, ele tem que transportar e armazenar. Quando a gente fala armazenar, a gente fala estoque, né? A gente quer dizer estoque. E o que é o estoque? Gestão de estoque, cuidado com o estoque, inventário, movimentação dentro de armazéns, de almoxarifados e etc. Então, é planejar, executar e controlar o transporte e o estoque. Mas como que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer de uma forma eficaz e eficiente. E o que é eficaz e eficiente, professor? Não é a mesma coisa? Não, as palavras eficaz e eficiente elas têm uma diferença, né? Uma pequena diferença. Uma pequena não, uma notória diferença. Eficaz significa assim que o meu processo, além de ser bem feito, né? Além de ser eficiente, ele agregou algo, agregou valor, agregou tempo, agregou alguma coisa, né? Basicamente é isso a diferença, né? Eu vou me limitar a essa diferença. Então, assim, fiz o que tinha que fazer. Eu fui eficiente, né? Tinha que ganhar 10 jogos, ganhei os 10 jogos. Tinha que ganhar os 10 jogos. Ganhei os 10 jogos, todos eles de goleada, todos eles sem tomar gol, todos eles sem tomar nenhum tipo de cartão, todos eles sem nenhum jogador sair machucado. Então fui eficiente e eficaz, eu tive um ganho aí. Qual o ganho? De não ser penalizado com cartão, de não ser penalizado com expulsão, com jogador machucado, com saldo de gol negativo, e etc. Mas voltando aqui para o nosso conceito, então é o processo de planejar, executar e controlar. É engraçado que se a gente pegar o conceito do o que é a administração, né, a matéria administração, a gente vai ver que a base dela é planejar, executar e controlar. Então a gente pode dizer assim que logística é o processo de administrar, né, pegar todas essas palavrinhas que está em vermelho aqui e colocar dentro de um saco chamado administração. É o processo de administrar o transporte e o estoque de uma forma eficaz e eficiente para ganhar em tempo, para ganhar em qualidade e para ganhar no custo, né? Ou seja, fazer um transporte, se eu preciso fazer um transporte de São Paulo até Manaus e eu tenho a rota A, a rota B e a rota C, sendo que a rota A é a mais barata e mais curta e mais segura, por que eu vou escolher as outras duas? Isso não seria eficaz, né? Em termos de tempo, em termos de custo, certo? A pirâmide tempo, qualidade e custo, ela tem uma relação entre elas, né? Quanto maior o meu tempo, maior o meu custo. Às vezes eu posso diminuir o meu tempo para diminuir o custo, só que aí eu perco na qualidade também. Então ele tem que ter todo
uma relação aqui, é uma equação, uma ciência, né? E a logística tem que saber balancear isso aí. Então, para vocês aí que estão na área de logística, parabéns, porque não é fácil. Mas, vamos lá. Então, assim, professor, a gente vai administrar o transporte e o estoque de uma forma eficiente, eficaz para ganhar em tempo, qualidade, custo. Mas o que é que a gente tem que administrar o transporte e o estoque? Então, meu caro aluno, a gente tem que administrar o transporte, o estoque de uma forma eficiente e eficaz para ganhar em tempo, qualidade e custo todos os materiais. Seja ele uma matéria-prima, seja ele um material acabado, um serviço que eu estou fazendo, um material em elaboração, enfim, qualquer coisa, né? Vamos colocar aqui então esse pacotão todo aqui dentro de uma outra caixinha chamada materiais, certo? E como que eu tenho que cobrir? Eu tenho que cobrir de um ponto de origem até o ponto de consumo, do ponto A ao ponto B. Eu tenho que sair da fábrica para o cliente, né? Da fábrica para o atacado, do atacado para o cliente. Tudo isso para atender à exigência do meu consumidor. Quem que é meu consumidor? O atacadista? O varejista? O consumidor final? Independente de quem quer que seja, a gente tem que atender aí a exigência dele. Então, meus amigos, esse é o conceito de logística. Sabendo então o conceito de logística, a gente parte aqui para a próxima parte do curso. Então, já que o conceito de logística é aquele, é planejar, controlar e executar o fluxo e a armazenagem de forma eficiente, eficaz dos materiais, blá blá blá. Vemos então alguns KPIs de planejamento, de controle, de execução desse fluxo, né, da movimentação de materiais, também para obter informação, KPIs de armazenagem, KPIs de transporte, KPIs de estoque, KPIs do que é eficiente, KPIs do que é eficaz, né? Então vamos começar a trabalhar então com esse universo. Então, aplicações de KPIs logísticos. Tempo de tratamento de um pedido, de mudança nos níveis de serviços, né? Então, vamos lá, eu tenho aqui um caminhão para sair 8 horas da manhã, para chegar no destino 4 horas da tarde. Aí o cliente liga, olha, 4 horas da tarde não dá mais, tem que chegar 1 da tarde. Então, qual que vai ser meu tempo de reação? Eu vou conseguir atender meu cliente ou não? Qual que é a minha flexibilidade? Então, a gente pode criar um KPI para medir isso aí. Frequência de levantamento da satisfação dos clientes. O meu cliente está satisfeito com o que eu faço? Eu atendo por mês 500 clientes. Desses 500, quantos estão satisfeitos? Né? Se está satisfeito, eu vou ter então uma faixa de quem está satisfeito, uma faixa de quem não está satisfeito e uma faixa ali intermediária, que hoje está satisfeito, amanhã pode não estar, que é de novo, né, o sinal amarelo. Tempo de levantamento de assuntos relacionados ao níveis de serviço. Então eu preciso criar aí alguma coisa para mensurar, né, para medir o levantamento de assuntos. Eu estou sabendo que o meu nível está baixo, que o meu nível precisa ser melhorado, ou eu não estou sabendo? Posso criar então um KPI para verificar isso também. O impacto da qualidade de recursos financeiros adicionais para o atendimento do nível de serviço definido. E aí, eu vou atender meu cliente, eu vou gastar mais, eu vou gastar o mesmo tanto, eu vou repassar para ele isso aí, eu arco comigo, né? Vamos criar um KPI para isso também, né? Também é possível. Então aqui, para ilustrar exemplos de KPI logístico, temos o exemplo do pedido perfeito. O que é o pedido perfeito? Ele vai medir a porcentagem de pedidos entregues no prazo negociado com o cliente. Completo, sem avaria, sem problemas na documentação, na nota fiscal, no avaria, sem nada, né? Ele vai entregar perfeito. Então você foi lá na internet, no www.americanos.com.br, comprou um notebook, e esse notebook chegou para você com uma avaria, né? Ele chegou com a tela trincada. Acontece, né? Mas não é para acontecer.
e aí você vai acionar lá o saque, né, da empresa. A empresa fala, olha, não é um problema meu, é um problema da transportadora. Aí a transportadora vai ser acionada e vai falar, temos aqui então uma entrega com avaria, culpa nossa, né? Vamos pontuar aqui como uma entrega não perfeita, né? Então, assim, eu tenho o exemplo papai e mamãe, né? Eu tenho 10 pedidos para entregar. Quantos eu entreguei perfeitamente? 9, né? E esse um alguém ficou lesado, né? E aí, como fica? Então, é um indicador muito importante aí que a gente pode trabalhar, pedido perfeito. Ele vai medir, então, ele vai ajudar muito lá na frente naquele outro indicador. Qual o nível de satisfação do meu cliente? Quanto mais pedidos perfeitos eu fizer, né, sem atraso, sem avaria, sem nada, né, quanto mais perfeito for a minha entrega, maior a satisfação do meu cliente lá na frente. Então, você percebe que os indicadores, né, os KPIs, eles são intrínsecos uns aos outros. Uma coisa complementa a outra. Se eu mato o meu problema na raiz, eu não vou precisar de um outro indicador lá na frente, né? Eu meço, né, como um processo-chave aqui e evito um outro indicador lá na frente. Ou eu posso até ter outro lá na frente, né? Uma coisa complementa a outra. Mas se eu faço uma coisa bem feita do começo, eu não vou precisar medir uma satisfação final lá na frente. Certo? Outro indicador legal aí, né, que a gente pode exemplificar é a porcentagem de entregas dentro do prazo. Então, é aquilo, né? Quem compra, por exemplo, pela internet quer ser entregue no prazo, né? Então, eu fui lá no site da Saraiva, comprei um livro, falou que o prazo de entrega é de 6 dias. 6 dias eu quero meu produto. Se for entregue no 7º dia, ponto negativo. Então, o indicador é simples, né? Qual a porcentagem de produtos entregues dentro do prazo? Ah, eu tinha 10 pedidos para ser entregue até as 8 da manhã. Entreguei apenas 8. E os outros 2 eu entreguei depois do horário. Né? Então, a gente divide aí 8, né, o total de entregue certo, dividido pelo total que era 10, né, vai dar 0,8 vezes 100 para achar o número em porcentagem. Eu tenho aí um KPI que me diz, olha, 80% foi entregue dentro do prazo. Ou seja, fiquei devendo 20%. 20% das minhas entregas foram falhas. Né? Um KPI simplesinho de usar, mas muito, 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 muito útil para quem trabalha nesse ramo aí maravilhoso que é a logística. Custos de transporte com porcentagem das vendas. Então ele aponta a participação dos custos totais de transporte sobre receita de vendas da empresa. Pode trabalhar com receita líquida ou bruta. Então o que eu estou falando? Que eu estou pegando o custo de transporte, né, o custo do caminhão, do veículo, que vai transportar o produto acabado, de repente, sei lá, celular, que é o meu ramo de produção, por exemplo, e eu estou colocando aí que o transporte, né, ele vai entrar aí na conta de quanto eu estou gastando para vender meu produto. Né? Por que isso? Porque se eu tenho um caminhão que ele cabe 28 pallets e eu estou mandando esse caminhão apenas com 14 pallets, né, com a metade da capacidade dele, e eu estou fazendo 2 fretes, sendo que eu podia fazer apenas um, né, eu estou dobrando meu custo de transporte aí sem necessidade. Então, quanto menos fretes eu fizer, né, quanto mais eu conseguir otimizar isso aí, menor vai ser o meu preço, o meu custo, né, com a venda, já que o custo do transporte está embutido na venda. Certo? Outro exemplo legal de KPI logístico é custos com não conformidades em transporte. Né? Então, ele mede a participação de custos decorrentes de não conformidades no processo de planejamento, gestão e operação de transportes, como devolução, reentrega, sobre estadias, multas por atraso em entregas, indenização de avaria, frete prêmio, carga express, gastos com fretes aéreo, não estimado, etc. Então, professor, o que quer dizer esse parágrafo grandão aí, cara? Bom, ele quer dizer o seguinte:
Coisas que eu não estou prevendo. De repente, o meu caminhão furou o pneu, o outro está lá em Manaus, eu estou aqui em Santos e preciso entregar em São Paulo, capital. Aí o que eu faço? Eu ligo para o motoboy. O motoboy vai me cobrar uma taxa que não tá inclusa. De repente, o material ele é grande, preciso de um helicóptero para levar ele, porque meu cliente precisa muito dessa mercadoria que chegue no horário, senão vai parar a linha dele, ele vai ter atraso de produção, é lançamento de produto, enfim. Então eu entreguei o material, ele está avariado, meu cliente recusou, então eu tive que transportar ele de volta. Então olha aí, eu transportei ele uma vez até chegar no cliente. Só que eu carreguei ele mal carregado, ele avariou e o meu cliente devolveu ele. No que ele devolveu, eu estou fazendo um frete de volta, né? O caminhão está pesado porque ele está carregado, se ele tiver que passar em balança, ele vai pagar o preço da balança e vou estocar ele, né? Estoque, dinheiro parado, né? O estoque não é legal você manter o estoque, porque ele significa que o dinheiro seu está parado, não está girando. Então eu tenho um custo de armazenagem, vou resolver a avaria, vou reembalar, vou retrabalhar, vou gastar mão de obra, vai só acumulando custos, né? E depois vou entregar de novo para o meu cliente. E talvez ainda pagar uma multa porque eu atrasei a entrega. Então tem tudo isso. Então, é não conformidades, tudo aquilo que não está dentro dos conformes. E o meu cliente tem total direito e razão de me cobrar isso se eu assim efetuei não conforme o que ele exige, né? Lembrando do conceito de logística, né? Planejar, executar e controlar o fluxo e armazenagem de forma eficiente e eficaz, os materiais de um ponto ao outro de acordo com a exigência do cliente, né, do consumidor. Então, se o cara falou que não está de acordo, né, e não tem negociação, é isso, é arcar com os custos, retrabalho e a gente coloca o KPI aí para medir isso aí, né, quantas não conformidades eu estou fazendo. Avaria de transporte, né, muito parecido com o de cima. Ele vai medir aí, então, quantas vezes eu tô avariando. Se eu carrego, por exemplo, sacaria, eu estou entregando sacaria rasgada para o meu cliente, ele está me devolvendo, então vamos começar a medir isso aí, porra, o que está acontecendo? Hoje era 5 sacos avariados, amanhã foi 10, depois de amanhã foi 15. Então tem alguma coisa errada no meu processo, eu preciso tomar uma ação. Os carregadores estão carregando de forma inadequada essa sacaria, né? Estão manuseando essa sacaria de uma forma incorreta, que está causando a avaria. Se sim, eu tenho que observar o processo, verificar o que está ocorrendo e dar um presta atenção nos caras. Né? Falar assim, meu amigo, é assim que tem que fazer para evitar que socorra. E com isso o meu indicador, né, o meu KPI logístico de avarias no transporte, ele tende, né, ele tem uma tendência a diminuir se assim eu identificar que a causa raiz foi o manuseio incorreto e como ação eu orientei os meus colaboradores. Outro exemplo de KPI legal aí que tem para utilizar, a utilização da capacidade de carga do caminhão. Então ele vai medir aí a área útil do caminhão, né? Que cabe 28 pallets, vamos carregar 28 pallets. Se eu estou carregando 20, eu estou no prejuízo. Então, se hoje eu carreguei 20 pallets, sendo que cabia 28, amanhã eu carreguei 20 de novo, e assim sucessivamente, vai chegar numa hora aí que eu vou estar perdendo uma carga, né? De tanto carregar 2 pallets a menos, se eu somar isso aí, logo logo vai dar o tamanho de uma carga completa que eu não efetuei. Então eu posso medir isso aí também, né? Vale lembrar aqui, pessoal, que o KPI ele não tem por objetivo eliminar esse tipo de coisa, porque às vezes não tem o que fazer, né? O caminhão cabe 28 pallets, mas eu só tenho 20 para carregar. Eu vou fazer o quê? Deixar de carregar porque cabe 28? Não. Mas eu tenho que ter uma meta, né? E essa meta é o gestor, né? A pessoa aí, o dono do KPI, a pessoa que quer esse número, ele tem que estudar, falar assim, qual que é o legal de eu carregar? Eu posso, ao longo de um mês, perder uma carga ou 2 cargas que não vai me fazer diferença?
Então, o dono do KPI aí, ele tem que chegar numa meta, né? E o KPI serve para observar se essa meta está sendo atingida ou não, certo? Outro KPI legal que tem aí, né, falando de logística, é a acuracidade na emissão de conhecimento de transporte rodoviário de carga, né? O famoso CTRC. Então, assim, eu preciso desse documento para que é o conhecimento de transporte, né? Eu preciso desse documento para o caminhão rodar. Às vezes, né, eu falo assim, vai indo aí sem esse documento, depois a gente manda por e-mail, por fax e etc. Só que assim, não é legal, né? Não é uma atividade legal para se fazer. Ou então eu emito esse documento, só que eu emito com erro. E chega lá no meu cliente, ele recusa. Aí o caminhão fica esperando até que o documento seja corrigido. E gera todo um transtorno, né? O caminhão fica parado, ele não está rodando, está gerando custo. Então, falar para o pessoal, né, que emite esse documento aí, né, traçar aí um KPI para ver quantos foram emitidos perfeitos, né, de forma 100% correta. Então, é uma ideia aí para medir isso aí também, né? Então, podemos observar que exemplos de KPI logísticos não faltam, né? Tudo que envolve aí o fluxo e armazenagem de materiais, né? No que se diz ao planejamento, controle e execução do processo em si, ele gera bastante KPI aí para ser verificado, para ser estudado. Tem também tempo de ciclo de logística reversa, né? Ele vai medir o tempo decorrido entre a identificação do material como parte do fluxo reverso, né? E que é aquilo que a gente falou também de não conformidade, né? Logística reversa. Então eu estou fazendo o reverso. Eu cheguei no cliente, né? E estou fazendo agora do cliente de volta para a fábrica. Então eu tenho que fazer aqui, ó, troca, conserto, descarte e mandar de volta para ele de repente. E qual que é o tempo que eu estou fazendo isso, né? Eu tenho tempo aí, sei lá, de 2 dias para fazer, estou fazendo em 3, né? Então eu tenho que traçar um KPI para me manter dentro dos 2 dias. Então, logística reversa, né? Muitas empresas, muitas transportadoras, muitos casos a gente trabalha com isso, né? Com a famosa logística reversa. Outro KPI bacana é o custo de devolução como porcentagem do custo de mercadorias vendidas, CMV. E aí, professor? O que é isso aí? Então, é medir o custo total, né, da operação do fluxo reverso, envolvendo todos os gastos com embalagem, manuseio, movimentação, armazenagem, transporte, expressando com um percentual. Então, meus queridos alunos, é aquilo. Se eu tenho que fazer um processo reverso de logística, né, reverso entende-se como manuseio do cliente para o caminhão, transporte, né, do cliente para a fábrica, manuseio do caminhão para a fábrica, armazenagem, controle de estoque, tudo isso aí está gerando custo, né? Qual que é o custo? Centavos daqui, reais dali, milhares daqui, e etc. Até que o montante todo soma uma cifra e essa cifra aí pode ser alta, pode ser baixa, pode ser dentro da faixa, mas e se for alta, o que eu posso fazer? Se eu diminuir o tempo, eu diminuo o valor? Não sei. Perguntas que podemos fazer, né? O que vocês acham? Lembra daquele triângulo? Tempo, qualidade e custo. Se eu diminuir o tempo, eu diminuo o custo, né? Então fica aí uma interrogação para vocês pensarem um pouquinho, certo? Temos também o índice de atendimento do pedido. Então assim, eu tenho um pedido, meu pedido tem 10 itens, de repente eu entreguei só 9. Não entreguei 100% do meu pedido, ficou faltando um cara ali para entregar, né? Algo que não pode acontecer, porém acontece, e se acontece, qual é o nível de aceitação? Né? Tempo de ciclo do pedido. Então, assim, desde que o pedido é emitido até eu entregar esse pedido para o meu cliente,
qual o tempo, né? É chamado de Order Cycle Time. Não vamos confundir com lead time, né? Apesar dele ser um lead time também, mas ele quer dizer assim, desde que a pessoa me passou por e-mail, por telefone, por fax, por sinal de fumaça, a necessidade de um pedido, qual o tempo que eu tive para transformar aquele pedido numa ordem de produção, produzir, né, esperar o tempo de quarentena daquele material e entregar lá na porta do meu fornecedor. Qual que foi esse tempo todo, né? Então pode criar um KPI aí para medir se esse tempo que eu estou entregando um pedido, né, transformar um pedido numérico em um pedido físico, né, um material já transformado, né, em matérias-primas transformadas em produto acabado. Esse tempo tá bacana, tá legal, como é que tá, né? Podemos medir isso aí. A acuracidade do inventário. O que é a acuracidade do inventário? Então eu tenho lá meu estoque, as prateleiras, porta-pallets, pallets com materiais. Então eu tenho lá fisicamente 380 mil parafusos numa prateleira. E no sistema eu tenho que ter 380 mil parafusos daquele mesmo código. Se eu tiver 381 mil ou 379 mil, eu tenho aí o que chamamos de diferença entre físico e estoque, diferença de inventário. Ou seja, o meu inventário ele não tem a acuracidade que eu espero. E o que isso vai acontecer? Acontece dois problemas. Ou eu tenho mais fisicamente do que no sistema, então eu tenho mais dinheiro parado do que o meu sistema está me falando, e isso pode me dar um prejuízo aí contábil, ou eu tenho menos do que o sistema fala. Então, se eu preciso abrir uma ordem de produção que vai 380 mil parafusos, e eu tenho só 3.079, eu tenho 3.000, desculpa, se eu preciso abrir uma ordem de produção de 380 mil parafusos e fisicamente tenho só 379 mil, me falta parafuso, né? Então vai chegar um momento aí que alguma coisa vai ficar sem parafuso. Então eu preciso aí manter a acuracidade do meu estoque, né? Então podemos também criar um KPI para medir isso aí. Qual a porcentagem que eu posso confiar no meu estoque? Né? Então tem empresa que vai falar que eu tenho que confiar 100%, tem empresa que vai falar que até 90% é aceitável, outros vão falar que 80% é razoável, né? Já começa ali na faixa amarela, mas ainda dá para aceitar, principalmente quando fala de itens muito pequenos, como parafuso, porca, arruela e etc. Agora, empresas que têm um estoque de produtos maiores, né? Insumos farmacêuticos, alimentícios, essa acuracidade ela tem que ser mais exata, né? Tem que beirar aí a perfeição. Produtividade da mão de obra na separação de produtos. Então eu tenho ali o meu pedido, né? Um pedido que contém 100 itens e uma mão de obra para separar esses 100 itens e formar fisicamente aquele pedido. Como que a minha mão de obra está sobressaindo, né? Qual o tempo que eles gastam, qual a produtividade, está separando certo, errado, né? Então eu também posso medir isso, né? De novo, eu meço e identifico que a acuracidade, que a produtividade, né, não está legal, eu posso melhorar, posso ganhar em tempo, posso ser mais dinâmico, posso fazer isso de uma forma melhor. Então eu posso orientar a minha equipe e medir de novo. E o meu KPI ele tende então a diminuir, né? Se ele falou que era 80% a minha produtividade e eu reorientei a minha equipe, agora ele está 95%, né? É o que se espera de um KPI, né? Só para linkar aí com o objetivo do KPI. A acuracidade do endereçamento. Então, estoque, né? Estamos falando aqui de estoque. Eu tenho lá meus porta-pallets, meu endereço A1, A2, A3. Eu tenho lá matéria-prima, eu tenho que colocar no endereço A, material de embalagem no endereço B, material acabado no endereço C,
de repente eu coloquei tudo bagunçado, né? Então, tá legal isso aí, não tá legal, né? Eu posso criar aí um indicador que fala, olha, tem que estar, né, matéria-prima no corredor A, material de embalagem no corredor B e material acabado no corredor C. E se eu tenho lá 200 posições no corredor A, ou seja, eu tenho que ter 200 matéria-prima no corredor A. Se eu tenho 199 matéria-prima no corredor A e um material de embalagem no corredor A, alguma coisa está errada, né? Então, a partir daí, eu crio meu KPI para medir isso aí, porque tem que dar uma orientação aí para a equipe de endereçamento, né, de estocagem, para fazer a coisa certa, né? Porque é o correto a ser feito, né? Quem trabalha aí com logística, armazenagem, estoques, sabe o quão difícil é achar um material que não está bem endereçado, que não está bem guardado. Enfim, outro KPI é a utilização da capacidade de estocagem, né? Mede o nível de utilização da capacidade de estocagem. Por exemplo, eu tenho lá 1000 posições e eu tenho estocado 500 posições, ou seja, 50% da minha capacidade está ocupada. Ou seja, eu sei que eu posso receber mais 500 pallets, mais que isso não vai caber. Então eu posso traçar uma régua aí, né, um nível, à medida que eu vou recebendo mais, ele vai subindo, até equiparar ele ao 100% da capacidade preenchida, certo? Dock to Stock Time. O que é isso, professor? É o tempo da doca ao estoque. Então, assim, qual que é o tempo? O caminhão encostou lá na doca, estou descarregando ele, e dali da doca de recebimento eu vou levar para o porta-pallet, né, para a prateleira como material estocado. Qual o tempo que eu estou levando para fazer isso? Né? Esse tempo é de 15 minutos, mas eu posso melhorar ele para 10. Então, dá-lhe o indicador em cima dele. Né? Traço aí qual o tempo ideal que eu tenho que fazer, né? Só que esse indicador vale lembrar que ele vale assim para quando o processo é padronizado, né? Por exemplo, sempre recebo carreta que cabe 28 pallets PBR, e o processo sempre é o mesmo. Uma única pessoa que entra dentro do baú com uma transpaleteira e pega pallet um a um, né? Então, e o pallet sempre tem também a mesma média de peso. Agora, se eu recebo um truque que cabe apenas 16 pallets, é outro tempo. Se eu tenho material que não está paletizado, é outro tempo, né? E assim sucessivamente. Então, ele é um indicador legal, mas desde que o processo seja padronizado. Ou então eu posso medir quantos truques eu recebo, quantos caminhões toco eu recebo, quantos caminhões 3/4 eu recebo, né? Enfim, mas é aquela velha história, né? A gente soma banana com banana e maçã com maçã, né? Não misturemos alhos com bugalhos. Outro indicador, custo de armazenagem com porcentagem das vendas. Então, assim, ó, eu vou vender um material, ele custa R$1, e o custo de armazenagem dele foi de 10 centavos. Então, esse material ele vai ser vendido por R$1,10, né? Soma o custo de produção dele com o custo de armazenagem, R$1,10. Só que o custo de armazenagem, né, ele chegou nesse valor de 10 centavos porque ele ficou 2 dias. Se ele tivesse ficado um dia, o custo dele seria de 5 centavos. Então, assim, quanto menos tempo ele ficar estocado, menor o custo que eu gasto com a armazenagem. Menor o custo que eu gasto com a armazenagem, menor o valor que eu somo no montante final. E como que eu posso reduzir esse custo? Podemos criar um indicador. Às vezes é aquele triângulo novamente, né? Tempo, custo, qualidade. Diminua o tempo, diminua o custo. Sempre de olho aí na qualidade, né? Porque não adianta descobrir um santo para cobrir o outro. Que mais nós temos, Jefão? Temos também o fator K, custo operacional com estoque. Indica quantos reais por reais em estoque a empresa está gastando na movimentação e na estocagem de seus materiais. Então, eu tenho lá, ó, hoje, dia 26 de
abril de 2016, eu movimentei 300 pallets e estoquei esses mesmos 300 pallets. Ah, então você teve um custo de 5 mil reais. Então, o indicador ele vai medir isso aí, né? Quantos reais eu estou gastando para fazer isso? Como que eu posso diminuir? Diminuo na qualidade? Diminuo no tempo? Interrogação. O que vocês acham, né? É um indicador aí que dá para brincar. Todos os indicadores a gente pode transformar, né? De tempo para volume, de volume para reais, reais para euro e etc, né? Mas são um exemplo aí legal, né, do que dá para fazer com um indicador, né, o fator K, o quanto a gente está gastando para fazer isso. Talvez seja um pouquinho mais complexo, porque vai entrar assim análises contábeis, né, da empresa que apenas outros setores vão poder auxiliar. Mas fica aí a dica, né, para quem quiser utilizar ele, estudar um pouquinho melhor aí no futuro próximo. Custo de manutenção do estoque. Então, assim, ele vai falar para você, olha, essa posição que você está ocupando aqui, né, com um pallet, custa R$ 3,50. Como que ele chegou nisso? Ele levou várias coisas em consideração, seguro, mão de obra, prédio, depreciação e etc. E algumas coisas você não vai mexer, né, tipo depreciação do prédio, tipo, o gestor do KPI, ele nada pode fazer em relação a isso, mas tempo de movimentação é uma variável que dá para ser ajustada, né? De novo, quanto menor o tempo, menor o custo. Dentre outras, né, que ele pode achar nesse processo para poder trabalhar com ela, pode mexer aí. Custo associado à falta de estoque de produto acabado. Então, assim, eu preciso ter um estoque de X para atender o meu cliente, né? Se o meu cliente ligar, eu falo assim, eu preciso de 300 canetas para amanhã. Então, eu já tenho essas 300 canetas no meu estoque, eu simplesmente vou lá e entrego para ele. Então, eu calculo aí, né, em base do consumo médio do meu cliente, do pedido médio que ele me pede. Então, qual o estoque médio que eu devo ter para esse cliente, né? 300 canetas, então eu tenho que sempre manter 300 canetas em estoque, porque ele sempre me pede com urgência 300 canetas. Nesse caso, né, ao contrário do que eu falei atrás, é importante ter estoque. Tudo bem que o estoque vai ser um dinheiro parado, né, vai ser um custo, mas ele vai me suprir uma necessidade, ele vai evitar que eu perca na lucratividade, né? Então eu posso medir isso. Meta, 300 peças em estoque para atender o cliente A. Quantas peças tem hoje? 200. 200 dividido por 300 vai dar X%. Então, meu KPI apontou que eu atendo X% do meu cliente, não atendo 100%. Então, vamos medir aí a variação desse processo, né? Vamos ver o que está acontecendo, por que eu não consigo ter as 300 peças em estoque, né? O mesmo vale para cobertura de estoque. Então, assim, para quem trabalha aí com o gráfico dente de serra, né, tempo de reabastecimento, quanto tempo meu estoque ele vai cobrir uma necessidade? Então, eu tenho lá estoque de parafuso, né? Vamos usar o parafuso novamente como exemplo. Eu tenho um estoque de parafuso que ele atende 3 meses de produção. A minha meta é essa, 3 meses. Só que de repente houve scrap, houve perca, meu estoque está atendendo apenas 2 meses. Então eu tenho um KPI aí, né, para a gente medir isso. Meu estoque ele não está sendo eficiente para aquela meta que eu estipulei, que é de 3 meses. Né? Ele está com 1 mês e meio, então ele está apenas 50% do que era para ser. Giro de estoque, a mesma coisa. Né? Quantas vezes o meu estoque ele tá zerando, né? Então eu tenho lá 100 parafusos e eu estou produzindo. Então o estoque caiu de 100 parafusos para 90, para 80, para 60, para 30, repôs. Isso é o giro de estoque, ele deu um giro. Então a minha média, principalmente para quem trabalha assim com restaurante, né? Vamos imaginar um restaurante.
O restaurante ele tem ali a comida, comida que ele vai servir para os clientes, né? Então tem um pacote de arroz. Aquele pacote de arroz ele precisa girar, né? O pacote velho ele precisa, velho assim, né? Modo de dizer, o mais antigo ali, ele precisa ser o primeiro a sair, né? O que a gente chama de FIFO. O primeiro que entra é o primeiro que sai, o first in, first out. Então o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então aquele pacote mais antigo ele tem que ser usado primeiro. Aí vai chegar um outro pacote novo. E se não houver giro de estoque, né, a gente vai estar comendo aí um arroz de 5, 6 meses atrás e correndo o risco de estar vencido. Então, o KPI aí ele vai servir para isso, né, para achar um sinal amarelo para medir essa coisa aí, certo? Então é isso, meus queridos. O que eu queria passar para vocês hoje é isso, uma pincelada rápida sobre indicadores logísticos, né? Entendemos aí um pouquinho o que são indicadores, quais os objetivos dos indicadores, quais os tipos de indicadores que temos e falando um pouquinho de logística, né? Quais os indicadores logísticos, onde podemos aplicar eles. Esse curso aí ele não teve fórmulas, exemplos de fórmulas, de aplicações práticas, porque a ideia mesmo é uma pincelada rápida, uma introdução ao assunto, né? Você pode verificar melhor sobre esse assunto nos cursos básicos ou profissionalizantes de logística que temos aqui no Desenvolvimento. E agradecer vocês, né, por paciência de ter assistido essa aula. Peço aí que se inscrevam no canal, curtam abaixo, né, compartilhem, divulgam, que vai ajudar pra caramba. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima!